Boa noite, mulheres do agro, sejam bem-vindas. Então, nós estamos na palestra especial de outubro, em comemoração ao Dia da Mulher Rural, o Dia Internacional da Mulher Rural. E quando eu pensei em organizar essa palestra especial, logo me veio o nome da Cíntia. Então, eu conheci a Cíntia em 2022, através da Agroligadas. Nós tínhamos um projeto juntas, que era escrever um livro contando as nossas histórias. E esse projeto ele andou, ele esteve bem perto de finalizar. Depois nós perdemos a nossa querida amiga que estava organizando esse livro. Então a Vanice ali acabou que nos deixou nesse metade desse livro, então a gente não concluiu, mas futuramente, quem sabe, a gente homenageia ela de alguma outra forma. Então a gente se conheceu ali, também participamos do projeto da Agroligadas juntas, nesse mesmo ano, quando a Cris era coordenadora, então nós nos unimos através da Agroligadas. E em março de 2023 eu fui até a casa da Cíntia, em Bossoroca, realizei uma palestra com as convidadas dela, ela organizou uma tarde muito especial para falar de propósito, para falar da importância das mulheres no campo. Ela chamou várias mulheres, preparou um café ali especial, um café da tarde, um lanche super atenciosa. Eu já aproveitei, já fiquei posando na casa da Cíntia, já amanheci o outro dia e posei de novo. Assim, a primeira vez que eu estava conhecendo ela e já fiquei na casa dela. Então, fui super bem acolhida por ela, aprendi muitas coisas com ela. E a história de inspiração dela, eu tenho certeza que vai chegar em vocês, vai tocar vocês em algum momento. E sei que muitas que vão assistir depois dessa palestra vão se sentir inspiradas e motivadas com a história da Cíntia. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada. É muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje. E eu estava falando antes que quando a Adriana me convidou para estar aqui com vocês, porque não é uma palestra, é um bate-papo, na verdade, né? Eu fiquei pensando como que a minha história podia inspirar, o que teria de interessante na minha vida para eu mostrar para as outras mulheres. E aí me veio na hora esse negócio da gente entrar, tá sempre se sabotando com as coisas. E que a gente não pode esquecer que toda a história é uma história bonita. Toda a história, quando a gente ouve, presta atenção, a gente tem que aprender. Eu aprendi com a Adriana, ela colocou como a gente se conheceu. Eu aprendi como que uma menina jovem pode ser tão sonhadora e pode correr atrás das coisas dela. Eu conheci o marido dela, que apoia demais, isso também é muito legal. Eu também tenho um marido que me apoia bastante, que me dá força nas coisas. Talvez não como eu deseje, mas só dele deixar, falar assim, vai, voa, já, já vale muito, né? Como tenho agora minha amiga ali, a Tati, também, que é uma mulher extraordinária. Ela viu o convite, falou, eu quero participar. Então, tipo assim, é uma mulher extraordinária também, que eu orgulho muito, viu, de ser amiga da Tati. Então, o que eu queria começar com vocês era agradecer mesmo por vocês estarem aqui hoje. Se eu puder contribuir com alguma coisa, vai ser maravilhoso, mas eu tenho certeza que a gente está. Do mesmo jeito que eu posso falar alguma coisa, eu também posso aprender com vocês. Então, eu vou me apresentar um pouco para quem não me conhece. Eu sou a Cíntia, eu sou agricultora, mulher, esposa, avó, e eu acredito demais na beleza e da força das mulheres. E eu sei que todo dia é, é estressante. Todo dia tem alguma coisa, porque a mulher não é só trabalho, não é só casa, não é só família, é tudo ao seu redor, né? E eu vou começar com vocês perguntando quem é que já não se sentiu tão cansada de de não dar, de não poder nem se olhar. A gente é assim, né? A gente se cansa e às vezes a gente se abandona. E foi assim, me sentindo cansada, que eu pensei, não, eu preciso sonhar.
Eu preciso, e para sonhar eu tenho que trabalhar. E para conquistar as coisas eu tenho que me cuidar. E então eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu engravidei com 17 anos, casei e fui tendo um filho atrás do olho, né? Atrás do outro, 3 filhos. E morando lá em Goiânia, era muito trabalho. Era trabalho demais e eu queria estar perto dos meus filhos. Meu marido é gaúcho, viemos passear aqui e eu disse para ele: eu quero ficar aqui. Cíntia, você tá louca? Você não vai dar conta, eu nunca trabalhei com a terra, eu não mexia nem em plantinha, nem em vasinho. Eu não era dessa, sabe? E ele disse: você não vai aguentar. Ai, caiu aqui o meu fone. Você não vai aguentar. Você não. E eu falei assim: vou sim. E nós viemos para cá. O que a gente tinha? 3 filhos, nada mais. Lógico, tinha o apoio da família dele, onde a gente começou a trabalhar. E eu acho que quando a gente tem força de vontade, a gente quer muito, não tem obstáculo para nada. Pensa eu aprendendo a tirar leite. Eu tinha medo de pintinho, gente, pintinho. Eu tinha medo de sair correndo os pintinhos. Então, assim, aí eu olho para trás e falo assim, poxa, parece que é outra mulher, né? E o meu objetivo era estar com os meninos, cuidar dos meninos, que eles estudassem e fossem alguém e que saísse de casa e que não passasse o trabalho que eu passei. A gente trabalhou muito, e a nossa função era cuidar dos meninos, tudo. O que a gente pensava? Eu quero que eles se formem. E foi para isso que a gente viveu. E quando os meninos se formaram? Eu olhei para mim e pensei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Não que a gente já não tivesse construindo alguma coisa, a gente já estava construindo, a gente tinha o nosso trabalho. Nesse meio tempo, fomos comprando um pedacinho de terra aqui, outro pedacinho de terra ali, a gente mexia com alfafa, a família do meu marido sempre mexeu com alfafa. A gente estava trabalhando, mas o nosso trabalho era em função dos meninos. E como eles eram tudo muito pertinho um do outro, eles saíram tudo pertinho, né? E aí, quando foram fazer faculdade, um estudava numa cidade, o outro noutra, e foram se formando. Tenho meu filho mais velho, que é doutor em farmácia, meu filho do meio, que é engenheiro civil, e a minha caçula, que é dentista. E cada um foi para um canto. Gente, se eu estiver falando demais, vocês me interrompem e perguntam alguma coisa, tá? E aí foi um tempo difícil, porque a gente tinha 4 casas para sustentar, porque cada um estava numa cidade. Então, a nossa função realmente era dar suporte para eles. E quando eles se formaram, cada um foi cuidar da sua vida, foi um momento difícil para mim, porque eu me perdi. Eu deixei de ser mãe, porque eu não precisava estar acudindo daqui e dali, e às vezes eu me sentia vazia, sabe? Eu acho que é isso, vazia, porque parece que eu não me identificava mais, porque a minha vida tinha sido mãe, e aí a mulher, e a esposa, né? Então, assim, a gente tem que correr atrás de outros sonhos e parar de sonhar a vida deles e sonhar a minha. E fomos organizando, fomos comprando uma terrinha ali, aí fomos arrumando galpão, fomos comprando maquinários, é, coisa pouca, porque eu sou pequena, né? Uma pequena agricultora. Mas eu sempre gostei de me cuidar lá atrás.
Não que eu não me cuidasse no tempo que eu era mãe, mas não era igual hoje. Hoje eu me cuido muito mais. E eu comecei a fazer exercício em casa, comecei a fazer alguns cursos no Senar. Fiz vários cursos, porque no Senar tem cursos de 10 horas, de 30 e poucas horas, né? E eu precisava, falava assim, gente, mas tá faltando alguma coisa. E eu resolvi fazer a faculdade. Mas não foi dessa que eu te conheci, não, Adriana. Foi antes. Que para mim foi a pior coisa que eu fiz. Assim, foi horrível. Eu comecei a fazer na Unip. Gente, meu fone tá difícil. Eu comecei a fazer na Unip. Para mim foi como se fosse uma tortura. E o meu sonho era ter um diploma da faculdade, sabe? Nem é para trabalhar fora. Era uma coisa minha que eu queria para mim. E foi um ano que eu fiz que eu estava ficando muito estressada. E aí minha filha foi e falou assim: mãe, tá te fazendo mal. Então para. Eu falei assim: não, gente, eu sempre fui a pessoa que falou assim: não, você começa, você termina. E realmente estava me fazendo muito mal. E eu resolvi cancelar, não quero saber. E fui cuidando de outras coisas. É, fui fazer a reforma na minha casa, que eu tinha também muita vontade de arrumar minha casa. Porque que mulher que não tem vontade de arrumar a sua casa, né? E, e as coisas foram andando quando eu resolvi. Falei assim, não, agora eu vou fazer faculdade de novo. E aí, até a primeira era a mesma coisa, era tecnólogo em gestão de agronegócio, só que parece que, só que agora era na Unopar, parece que era outra coisa, eu estava estudando outra coisa, parece que eu tinha vontade, não sei, eu não sei explicar o que foi diferente, eu estava mais animada, estava, não sei, eu não sei explicar, ou talvez seja que tem a hora certa, e eu resolvi fazer a faculdade. E nesse meio tempo foi como a Adriana contou, teve dois projetos, que um ela veio aqui em casa, que eu falo assim, esse momento nosso aqui, por exemplo, a gente não tem noção, mas às vezes traz amizade. E a amizade, só dando um parêntese, a amizade a gente faz muito bem para a gente como pessoa. Então, até esses pequenos detalhes, esses detalhes assim, de conhecimento, de conhecer pessoas, eu acho que faz diferença. Agrega muito para a gente. Então, assim, eu nem me lembrava qual era o ano que eu tinha te conhecido, e você foi bem detalhista e colocar o 2022. Então, assim, foi muito legal. Eu fiquei muito emocionada, porque eu imaginava que não vinha ninguém aqui em casa quando a Adriana veio. E aí veio 18 mulheres. Eu me senti assim, eu fiquei muito feliz. E num outro ano, Adriana, eu fiz novamente, veio quase 40. No mesmo, eu fiz no mesmo local, tudo assim, sabe? E veio, Nossa, eu imagina falava, gente, o avanço que eu foi. não, eu eu não esperava de verdade, assim, foi até um susto, sabe? Então, o que as mulheres falaram na época? Uma falou para a outra, que aí elas quiseram vir, porque gostaram bastante, falou assim, Cíntia, faz mais, tal, né? Mas aí até eu nem cheguei a fazer mais, por causa da... Porque, assim, eu falava assim, não tem muito o porquê, porque eu tinha, que era trabalho de faculdade, mas, às vezes, e eu tinha abandonado um pouquinho o nosso projeto do Agroligadas, eu dei uma afastada, mas eu acho muito importante a gente estar inserida em alguma coisa sempre, para aprendizado, para... A gente,
para a gente até se sentir viva, porque eu acho que em todos os aspectos, eu acho que o ser humano tem que estar inserido em algumas coisas para ter uma motivação, para ter, para dar uma alegria na vida mesmo, né? Aí, nesse meio tempo, foi o que eu estava fazendo a faculdade, que veio a Adriana aqui, depois eu fiz de novo. Eu me formei o ano passado, no meio do ano passado, que assim, realmente foi uma realização de um sonho, não para eu trabalhar fora. Eu falo assim, eu acho que nem eu quero também, né, gente? Eu estou com 54 anos. A gente dentro de casa, trabalhando aqui, eu tenho como uma hora que eu tenho que parar, eu posso dar uma saída, eu posso ir ver um neto, eu posso, né? E se eu pegar um compromisso de trabalho, já não é assim. E dentro desse tempo que eu estava ainda fazendo faculdade, um scouter do Dilce Stein entrou em contato comigo e falou para eu fazer parte do portal. Na verdade, esses portais, essas coisas que eles vêm chamar, é mais só para fazer volume, não é nada assim que fala assim, ah, você vai trabalhar, vai te fazer foto, essas coisas assim. Mas dentro do portal, outras agências olham as fotos da gente e aí entrou em contato comigo. Entrou em contato comigo, achou interessante, e aí convidou para eu fazer parte do. Agora não sei como é que chama. Do portfólio, não sei se é isso que eles falam. E aí eu falei assim: ah, estou fazendo nada mesmo, né? Mas vamos embora. Aí fiz um curso, acho que durante uns 4 meses, com reuniões e tal. E no final eles me chamaram para ir a São Paulo fazer umas fotos. Toda agência já tem. Até eu fui fazer as fotos com o Ita Masucci. Eu achei muito, muito chique, porque ele fez fotos da Juliana Paz, da Camila Pitanga, da Vanessa, mais umas modelos, sabe? E um querido. E aí eu falei assim, já tá valendo só pelas fotos, né? E, nesse ano eu fiz, acho que uns 15 testes para um monte de coisa, sabe? Fui chamada, passei, não. Mas aí eu falei assim, tá no movimento de eu estar pensando, de eu estar me cuidando, de minha cabeça, tipo assim, na hora que você vai fazer um teste, por exemplo, você tem que decorar texto, então assim, tem toda uma preparação. Então, tá valendo sim, Cíntia, fazer, porque você tá trabalhando com a sua cabeça e aí não tá ficando uma velhinha meio assim, né? Não vai ficar gagazinha. E, e aí, às vezes, eu penso, para que isso? E toda vez que eu penso assim, não vou mexer mais com isso, não, aparece um teste para eu fazer. Uma hora, até fiz o último teste, eu fiz sexta-feira, não sei o que vai dar, torçam por mim, né? E quem sabe dá alguma coisa. E nesse meio tempo, eu cuido, eu trabalho com meu marido. Aqui, nós somos só eu e ele. A gente planta soja, planta a alfafa, planta trigo. A gente faz de tudo um pouquinho. E eu aprendi a amar isso aqui. Porque há um tempo atrás, porque eu sou uma pessoa, eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito urbana. Realmente eu gosto de cidade, eu gosto de movimento.
mas eu aprendi a amar aqui. E eu falo aprender a amar porque eu pude criar meus filhos, é daqui que eu tirei meu sustento, é daqui que eu tenho o que eu tenho. Pode ser pouco, mas é meu, foi conquistado com muito trabalho. Hoje mesmo nós estava conversando com uma mulher, veio aqui à tarde, e aí ela falou, eu não sei se eu quero continuar aqui. Eu falei assim, eu não sei se eu quero ir embora daqui. Porque assim, hoje está muito bom você morar no meio rural. Você tem tudo que tem numa cidade, sua casa tem de tudo. Que antigamente, porque quando eu vim morar aqui, eu não tinha nem luz. Então, quer dizer, hoje está muito fácil e a gente pode conquistar tanta coisa através dessa tela, né? A gente pode fazer cursos, a gente pode aprender a cozinhar, a gente pode conversar com gente de todos os lugares. Então, assim, antigamente, o estar no meio rural era você estar longe de tudo. E hoje não, hoje tudo está aqui. Hoje a gente tem essa oportunidade, né? De poder crescer, de poder dentro de casa. Esse negócio da pandemia foi bom, porque trouxe tudo muito para muito perto, né? Alguém quer que eu falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta? Eu Porque eu quero só. esqueço que eu começo a falar demais. Não, tá ótimo. Eu, por mim, pode continuar assim, tô amando saber mais da Cíntia, coisas que eu ainda não sabia, não conhecia, né? E me identifico bastante quando tu fala na questão de uma mulher de 54 anos que foi estudar, fazer uma faculdade por conta de querer se sentir realizada pessoalmente, né? Nem a questão profissional, Exato. mas essa história fecha muito com a história da minha mãe também. E sempre que priorizou a minha educação, a da minha irmã, e agora eu acredito que ela deve estar passando por essa fase e depois ela vai assistir também no YouTube. E eu acho que ela vai se identificar mais ainda quando tu falou aquele momento de vazio, de e agora? O que fazer com os filhos crescidos, formados, cada um com a sua família, e o que fazer? E tu te reinventou. Tu gostou dessa questão de voltar a cuidar de ti, de te valorizar, de cuidar da tua autoestima. Então, eu acho que isso é uma dica muito importante, porque tem várias mulheres que estão passando pelo mesmo momento, ou que vão passar pelo mesmo momento, e isso faz muito sentido. Se redescobrir, ver o que que a pessoa gosta, que nem tu sempre gostou da questão da área da moda, da questão de fotos, e poder voltar para isso, que nem tu falou, esse aprendizado de foi lá, fez o teste, aprendeu alguma coisa nova, conheceu pessoas novas, te conectou, te deixou mais viva participar desse teste. Não deu certo? Não deu certo, digamos, financeiramente, mas deu certo. Então Exato. aí vai lá, vai de novo. Não deu certo financeiramente, mas tu conheceu mais pessoas, mais agência. Então eu tenho certeza que assim tu tá num caminho lindo e que vai chegar esse momento de retorno financeiro com essa questão de moda, assim, porque quando a gente conversa, o teu olho brilha quando tu fala na questão da moda ali, na questão da autoestima. Então, eu tenho certeza, depois tu me conta quando passar no teste, que provavelmente seja esse de agora, esse último aí, e pelo fato também de tu ter arriscado, de ter aceitado participar desse momento. Gente, quando eu conheci a Cíntia, ela falava que ela tinha vergonha de falar em público, que ela não queria falar, que ela morria de vergonha, que de gaguejar e de não conseguir desenrolar. E olhem só o show que ela está dando hoje. Então, eu tenho certeza que as coisas estão fluindo, estão melhorando e que muitas mulheres vão se sentir conectadas com a tua história. Uma coisa que eu sempre falo assim, independente do que a pessoa faz, aqui a gente é mais envolvida no agro mesmo, de alguma forma. Que a gente não pode se esquecer, sabe? Se esquecer da gente.
Porque às vezes a gente esquece, a gente dá o melhor em todos os lados, e esquece da gente. E valorizar sonhos, às vezes um sonho da pessoa. Eu lembro que uma senhora chegou para mim e falou assim: eu nunca saí de Santo Antônio, por exemplo. Então, tipo assim, o sonho dela talvez seria chegar a Santo Ângelo, a Santa Rosa, sabe? Então, tipo assim, seria já um grande sonho. E eu acho que nenhum sonho é pequeno. Nenhum sonho é pequeno. Eu acho que a gente pode sonhar muitas coisas. Eu tenho um sonho muito grande que é conhecer os Estados Unidos. Eu vou conhecer, vocês vão saber também. É um sonho meu de muito tempo, de muito tempo. Então, assim, a gente tem que trabalhar, eu acho que todo mundo é movido a sonhos. Mas não é o sonho da gente ficar querendo que caia do céu. A gente tem que correr atrás. E cada um corre atrás da sua forma, do jeito que pode. Às vezes não consegue, mas também não conseguir não quer dizer que você não é merecedor, né? Às vezes não era um projeto de Deus. Eu também acredito muito nisso, porque Deus coloca as pessoas no lugar, Ele te permite sonhar. Às vezes a gente acha que não é, que Deus não está olhando para mim, não. É porque Deus prepara alguma coisa muito maior para você. Então, eu nunca me senti diminuída, nunca me senti diminuída por nada, ou tipo, mesmo lá atrás, quando não tinha nada de verdade. Tipo assim, você gosta de receber na sua casa? Eu amo receber na minha casa. Gente, eu adoro quando as pessoas vêm. E minha casa é simples. Mas eu falo assim, gente, as pessoas não vêm pela minha casa, não, as pessoas vêm por mim. E é o que, se eu puder, eu tento ser o meu melhor quando alguém vem aqui em casa. Então, eu acho que tudo isso envolve o universo da mulher, do acolher, do querer receber, de estar sempre sorrindo. Porque que mulher que não fica linda sorrindo, né? Eu acho assim, no autocuidado, eu tive o privilégio de ter uma pele boa, essas coisas assim. Eu tive esse privilégio. E tem pessoas que não têm, mas eu acho que a gente tem que sim dar aquele olhar com mais carinho para a gente, porque quando a gente está se sentindo bem, parece que tudo ao redor fica bem. Eu fui numa palestra da Mari Tozan, não sei se você já ouviu falar, alguma de vocês já ouviu falar, e ela disse assim: vamos fazer um teste, saia na rua e dá um sorriso. Você não vai. A pessoa transforma, e é verdade, o sorriso transforma a outra. Então, eu acho que cada um aqui, se tiver, tá ruim, dá um sorriso para você mesmo, vai na frente do espelho e dá um sorriso para você mesma, porque parece que a gente já fica, já anima, né? Eu fui mesmo procurar, que roupa que eu vou colocar agora? Aí eu fui e perguntei no Google que cor que fica bom para ser acolhedor, para ser, tipo assim, e aí eu coloquei esse verde. E aí eu falei assim, nossa, tô bonita, fiquei bonita com esse verde, né? Então, tipo assim, são detalhezinhos que mudam a vida da gente dentro da rotina da gente, que é uma rotina tão pesada, no momento que a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul, com várias secas, com a enchente que teve, com a perspectiva de uma safra não tão lucrativa. Então, são detalhezinhos para a gente ficar mais leve, porque a vida ali fora já é muito pesada. Então, a gente tentar ficar leve. Mas passar um batonzinho, gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Exercitar faz toda a diferença. Eu mesmo fiquei semana passada com o meu neto aqui em casa. Eu falei assim, graças a Deus eu estou exercitando, porque eu acho que se eu não tivesse exercitando esse descer e subir toda hora, não ia dar, não. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo isso, nem que
fazer exercício para você estar bem. Eu sou muito do exercício, quem me acompanha sabe que eu faço, que eu sou disciplinada. Então, do mesmo jeito que eu levo, que eu falei para a Adriana, que ela comentou, do chegar na hora certa, que eu acho importantíssimo, você ter a disciplina de você de falar assim, eu vou fazer exercício, não é só para ficar bonita, não, é para a saúde mesmo. Então, assim, você tem que tirar, sim, esses momentos para você, para exercitar, conversar com a vizinha, ler um livro, ter alguma palestra que tenha na sua cidade, sempre tem alguma coisinha, participar, porque a gente está agregando todo dia. A gente agrega todos os dias e a gente precisa disso. Eu acho que a gente precisa realmente disso. Não sei se a Adriana caiu. Oi? Não, tô aqui, eu só fui tirar uma fotinho para Ah, postar tá. depois e marcar vocês. Ah, tá. Eu nem me preparei, vai que saiu com careta. Eu converso bastante, né, gente? Eu falo muito, mas eu acho que todo mundo tem que começar de alguma maneira. E o começar, a gente se olhando com carinho mesmo, a gente se escolhendo todo dia, faz bem em todos os aspectos, no trabalho, no relacionamento, na família. É, eu acho realmente esse olhar carinhoso, porque se a gente está bem com a gente consegue estar bem com os outros também. Mais alguma coisa? Querem saber mais alguma coisa? Eu não sei até que tempo que a gente tem, Adriana. Bem tranquilo o tempo, Cintia, até 8h30. Se passar um pouquinho, bem tranquilo também. Se as gurias quiserem, Ah, não. podem ficar à vontade. Uhum. Porque às vezes eu fico falando, porque eu não preparei nada, né? Porque geralmente alguém prepara, põe umas. Eu não preparei nada. Falei assim, vamos ver o que vai acontecendo aqui, a gente vai conversando. Sim, um bate-papo bem interessante com essa troca. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Thaís chegou depois. Tudo bem com Mas você? eu não. Tudo bem? Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, Adriana? Tudo bem, tudo bem. Que bom ouvir. Peço desculpa aí por um atraso, aconteceu um imprevisto, eu moro no campo, né? E tô na cidade, afinal, né, agora, né? Mas tirei um tempinho aqui para ouvir a sua fala e pelo que eu tô ouvindo, assim, muito inspirador. É como eu falei, assim, a gente tem a mania Gente, eu não vou acostumar com isso aqui nunca. Isso aqui cai do meu ouvido, não para nunca. A gente. Eu também trabalho, como se diz, eu não sei se você viu, eu sou agricultora, sou uma pequena agricultora, trabalho aqui também com meu marido. A gente sabe como é que é o serviço, tem dia que tem semanas que é pesada, tem semana que é calma. É, então acaba que a vida da gente é essa correria mesmo, a gente entende. A Michelle colocou ali no bate-papo. Tá incrível a conversa, tô adorando, muito inspirador. A Cíntia pode falar até amanhã de manhã, porque tá muito gostoso. Olha aí, Cíntia, tá? Eu falo muito, aí eu tenho que me corrigir muito, eu tenho muito que aprender. Eu gosto muito da Adriana, porque eu acho ela com a voz muito calma, ela fala sempre muito pausada, e eu começo a correr, eu tenho que me policiar, porque eu falo, aí eu venho uma coisa na cabeça, acabo falando outra, mas eu acho que como eu não tinha, eu não sonhava, não, nunca.
quando eu era jovem, lá atrás, eu nunca me imaginava morando no interior ou trabalhando com o que eu trabalho hoje. E a vida dá tanta volta, né? E acaba assim, conheci meu marido que sempre viveu disso da terra, e aí acabei vindo, fiquei acho que há alguns anos falando assim, meu sonho é voltar para Goiânia, sabe? Meu sonho era voltar para Goiânia, e é igual eu falei para vocês, a gente acaba amando, aprendendo a amar. Eu não sei se é a maturidade, porque a gente vê que aqui a gente tem, eu posso dizer assim, a gente trabalhar na terra é trabalhoso, é pesado, mas ele traz aquela coisa de união. Eu, eu pensando aqui, às vezes que eu tive muito unida com meu marido, foi nos momentos mais difíceis. Parece que a gente se abraça e fala assim, vamos embora, a gente vai conseguir. Então, é desafiador. E sabe, Cíntia, que agora tu falou isso e eu lembrei de uma conversa que eu tive esses tempinhos com a minha mãe, eu acho que faz até uns meses, não faz muito tempo. E ela falou que também na fase dela inicial, que quando um queria desistir, o outro dava força. E quando o outro É, queria, estava ali naquele dia, cansativo, vontade de abandonar tudo, o outro puxava. Então, essa questão, assim, de união, de família, de se unir mesmo por um bem maior, por um sonho maior, realmente é importante. Então, quando tu falou isso, lembrei também que é muito importante a gente ter alguém disposto a querer melhorar, disposto a vencer esses dias ruins, esses dias desafiadores. porque na vida da gente, o desafio não é só aqui no meio rural, é na cidade. A gente tem desafio toda hora. E hoje o mundo tá daquele jeito, tipo assim, é muito fácil desistir, sabe? As pessoas não estão com aquela gana de falar assim, não, eu quero que dá certo, sabe? E aí, quando veio falar, eu quero dar certo, aí eu falo que a minha vida deu certo. Eu, porque os meus 3 filhos formaram, são grandes pessoas. Eu falo grandes pessoas são porque são responsáveis, corre atrás das coisas. Eu ensinei eles a correr atrás, em que as coisas não caem do céu. Então assim, hoje o desafio, eu acho que é isso. Você que está mãe agora, está com a sua bebezinha pequena, 6 meses, eu acho, né? Isso, Mais seis ou meses. menos. Então, imagina o desafio que é você educar hoje, sabe? Então, é uma responsabilidade, eu acho que mais triplicada, porque antes, quando eu eduquei os meus, era só televisão. Hoje não. A gente tem o mundo nas mãos, então é muito complicado você ensinar valor, você ensinar que as coisas não caem do céu. Porque os meus filhos, pequenininhos, trabalhavam com a gente, ia para a roça, capinar. Então, assim, chegava da escola, corria para ir ajudar a colher alfafa. Estava chovendo, tinha alfafa no meio da lavoura, a gente tinha que. Era de madrugada levantar e colher para não chover. Então, assim, eu acredito que você tenha passado alguma coisa assim, porque os seus pais moram para fora, né? Então, assim, eu acho que essa oportunidade que você teve e que os meus filhos teve, hoje muitos não vão ter. Eu falo oportunidade, porque você nasceu, foi criada, apesar que você saiu cedo para estudar, né, de casa, e mas a gente tem que hoje educar está muito difícil e passar valor está muito difícil. Então a responsabilidade não está fácil. E aí hoje eu vejo isso porque como eu estou com os meus netos pequenos, parece que vem eu falo assim, meu Deus, o que vai ser desse mundo agora, né?
Então, dá vontade de querer resolver tudo, sabe? É muito engraçado. Então, para nós mulheres, é muito difícil, porque essa parte da educação é muito feminina, apesar que os homens estão ajudando demais. Os homens hoje, eu tenho um orgulho do meu filho, porque meu filho do meio tem dois, né? É o meu mais velho que vai ter o filho o ano que vem, que ele até virou para mim e disse assim: mãe, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu falei assim: meu filho, é ter responsabilidade de criar. Porque não tem mais o que fazer, agora já tem, agora tem que correr atrás, né? Então a gente tem um senso de responsabilidade que a gente tem que dar muito grande. E o bom de morar para fora é isso, porque a gente cria como se diz, debaixo das nossas asas, né? Nossa idade já é um pouquinho diferente, mas é uma responsabilidade muito grande. E eu, e eu tive muita sorte. E eu sempre falo assim, eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia que realmente qual era o meu sonho, que profissão seguir. E Deus me presenteou com 3 filhos, que eu acho que era um dom meu ser mãe, e me presenteou com essa profissão que é de agricultura, de poder mexer com a terra, de poder saber que a gente alimenta o mundo, saber que a gente pode conquistar muitas coisas através do nosso trabalho, do nosso suor. O seu é diferente, mas é voltado para isso, mas também é com amor. Eu não conheço muito da Thaís, não sei o que ela faz. Então, assim, a Tatiana que está ali também é uma mulher que luta demais, que trabalha muito, que é guerreira, que tem muita vontade também, que eu também admiro demais. Então, assim, a gente está rodeada de grandes mulheres que pode conquistar tanta coisa que a gente nem sabe que a gente pode. E eu acho que é isso, mais ou menos, né? Assim, que a gente tem. Uma outra coisa que eu queria falar, que a gente tem que sempre se apoiar, sabe? A gente tem que se apoiar muito uma na outra, sem estar muito de concorrência, que a gente não está aqui para concorrer uma com a outra. A gente está aqui para se apoiar. É o que eu acredito. Perfeito, Cíntia. Eu concordo, assim. Deu barulho bem na hora. Eu concordo Aham. plenamente com as palavras, da gente se apoiar, da gente participar de grupos, pertencer a algum lugar. Porque antigamente o agro, ele não tinha essa rede das mulheres de agro, ele não tinha essa conexão. Então era um mundo muito masculino. E hoje a gente consegue ver vários grupos, vários projetos, conhece histórias de mulheres de todo o Brasil. Então, aqui eu tenho a Mara, que deve estar em Palmeira, que ela é de Palmeira, a Michelle está em Dom Pedrito, a Thaís está em Santa Catarina, a Tati, não sei onde que ela está, a É de Cintia Santo Antônio. em Santo Antônio, tu em Bossoroca, Aham. eu em Santa Rosa, e depois essa palestra vai chegar em outras cidades também. Então, essa troca, esse momento de fala, de poder conhecer pessoas novas, isso faz muito bem para o nosso dia a dia. Para nossa rotina pessoal também, não só no profissional, mas na rotina pessoal mesmo, como a Cintia falou, de se arrumar, passar um batom, de colocar uma roupa que transmita o que ela quer realmente passar. E a Michelle colocou ali, Cíntia, fiquei com muita vontade de visitar a Cíntia. Agroligadas podia fazer algo lá. Gente, a Cíntia faz um pão de Pode vir. batata Realmente maravilhoso. eu gosto. Eu fiquei apaixonada pelo pão. A Thaís colocou ali, parabéns, mulheres maravilhosas. Vou ter que voltar para casa, vai ficar gravado, vou assistir mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada, Thaís. Sei que a rotina aí tá. Obrigada, Thaís. É.
Mas é isso mesmo, a gente, como se diz, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um projeto aqui, agora você em Santa Rosa, eu sei que é difícil por conta pequena, mas a gente precisa, sim, a gente fazer algumas coisas, alguns movimentos, né? Como eu te disse, eu tinha me afastado um pouco, você também, pela sua licença, maternidade, tudo, mas a gente sempre é gratificante e a gente sempre fazer alguma coisa, unir, porque a gente é muito forte. A gente forte, a gente é muito, a gente juntas é muito forte, né? Então, Sim. assim, eu acho muito. Dá para a gente fazer algumas coisas, melhorar, pequenos atos, fazer em volta da gente mesmo sempre é bom e a gente consegue melhorar, pelo menos ao nosso redor, né? Com certeza. E essa questão da Agroligadas a gente está repensando, está revendo a questão dos projetos, então a gente pode pensar realmente algo mais para cá, para esse lado da região aqui. A Michelle consegue vir se a gente programar para o ano que vem, então tenho certeza que a gente pode pensar juntas aí numa ideia. Até estava previsto um evento aqui próximo em 3 de maio em parceria com a Ação Esteban. Então, a gente estava organizando ali um momento de mulheres aqui da região, um momento de fala, de autoconhecimento, autocuidado também. Então, quem sabe sai esse projeto aí para o ano que vem e a gente consegue se reunir pessoalmente. Esse é ótimo. E, assim, esses movimentos, eu falo assim, além de aprendizado, eu falo assim, que tudo sempre agrega, sempre agrega. Todo o movimento que a gente faz sempre agrega alguma coisa, sempre deixa alguma coisa, que a gente, aí eu falo assim, quando eu partir, eu deixando alguma coisa plantada no coração de alguém, ou alguma lembrança, ou alguma coisa assim, já está valendo muito a pena, né? Então, a gente a gente tem que deixar alguma coisa realmente, algum legado, que eu digo, é, algo bom nas pessoas. Eu deixei o gosto do pão na sua vida. Então Sim, já deixou tá, várias já coisas, o tá. gosto do pão, a questão do horário, a questão da autoestima. Mas assim, é isso, por onde a gente passa, a gente tem que deixar alguma coisa boa. E se a gente deixa, é tão bom, né? Da gente ser lembrada de alguma forma. É, eu falo assim, a mulher tem isso, né? De ser mais acolhedora mesmo, de deixar as coisas é, mais mais acolhedora mesmo é a palavra de acolhimento mesmo. A gente tem esse dom, né, de deixar as coisas melhores. E como eu disse lá no começo, não é muita coisa, não é nada assim, a minha vida não é nada extraordinário, mas eu tenho muito orgulho da mulher que eu me transformei, sabe? Assim, realmente eu tenho muito orgulho da mulher de que eu me transformei, de da gente conquistar, da gente lutar, de não desistir, porque às vezes é muito pesado, a gente tem vontade de desistir, né? E acaba que assim, fala assim, poxa, eu consegui, é, realmente dá um orgulho na gente, sabe? A gente, eu fico pensando, não é fácil. Então, assim, só de ver a realização dos filhos, eu fico pensando, a sua mãe vendo você, aonde você está, porque eu acho que a gente tem, eu e sua mãe tem mais ou menos a mesma idade, eu não sei, eu acho que eu sou um pouquinho mais velha até, mas falar assim, olha, você fez o seu trabalho bem feito, olha que grande mulher ou que grande homem tá, nossos filhos, então assim, já está valendo muito a pena, sabe? E eu fico muito feliz com isso.
uma frasezinha para deixar aqui, eu vou ler para vocês, tá? O meu recado que eu deixo hoje: não espere o momento certo. Comece agora, do jeito que der, com o que tiver. Porque quando a gente decide florescer, até o chão mais duro vira jardim. Então, Nossa, assim, eu queria deixar isso para vocês. Eu sou melhor escrevendo do que falando, porque eu não, a minha cabeça parece assim, na hora que eu escrevo, parece que eu penso mais. Mas eu queria deixar esse recadinho que todo o chão pode ser florescido, né? Então, cada uma de nós tem algo para ser plantado e vai sair alguma flor bonita daí. Então, assim, que se com a minha fala eu pude florescer na vida de vocês, eu já estou muito feliz. adorei, Cíntia. Depois eu vou querer que tu escreva ali embaixo a frasezinha para até eu colocar no post também e na descrição aqui da palestra, porque eu acho que realmente é isso. A gente pode semear e vai aos poucos ali colhendo, florescendo. Eu acho que essa mensagem assim encerra com chave de ouro esse nosso momento. E aqui a Mara colocou, deixa eu ler aqui. Muito inspiradora a sua trajetória, Cintia. Obrigada pelo convite, Adriana. Adorei ouvir vocês. Muito obrigada. Eu acho que a Mara já Eu que saiu aqui. agradeço. E ela trabalha com mulheres, ela então trabalha com instrutoria do Senar também, então com curso. E que bom que ela pôde nos ouvir, que ela pôde participar hoje. A Michelle, linda mensagem. Então, Cíntia, Você. Ah, pode falar. não, eu só ia perguntar, você quer que eu deixe depois a mensagem no chat ou eu passo para você depois? Pode me passar depois no, se se tu quiser, Michele, a mensagem no chat também. E depois eu coloco ali na descrição da palestra e também a hora que for postar o nosso story. Então, Cíntia, Tá. assim agradeço muitas e muitas bênçãos e alegrias por esse momento aqui, esse teu momento de fala. Pode ser no story, ali a Michelle colocou. Que bom que tu conseguiu participar. Eu fiz o convite e te deixei bem à vontade, porque eu não queria pressionar esse momento, tinha que ser de coração, esse momento de se sentir preparada, de tô pronta, vou. Então, eu agradeço assim imensamente por tu ter aceitado esse convite. Como aqui as gurias te parabenizaram e falaram que a tua história inspirou elas. Tenho certeza que vai chegar bem longe essa tua mensagem. E a Michelle colocou ali, muito obrigada, gurias, foi incrível. Então, eu acho que foi muito bem comemorado esse Dia Internacional da Mulher Rural, com esse teu momento de fala, esse teu momento de leveza aqui, de inspiração e de não deixar os nossos sonhos cair no automático, cair naquela rotina de que eu tô velha demais para fazer, de que, deixa para outro momento, isso não é para mim. E tu é uma pessoa que sempre busca o teu melhor, busca o teu propósito e te reinventa. Então, parabéns pelo teu dia e muito obrigada de novo por ter aceitado e por trocar aqui essas experiências, fazer essa troca com a gente. Eu que tenho que agradecer. Agradecer você por ter lembrado de mim, agradecer a cada uma que esteve aqui. É, realmente, para mim, foi um pouquinho difícil, assim, porque realmente ainda eu estou aprendendo, né, a me comunicar. E aí a gente também não pode esquecer que a gente não pode deixar o medo dominar a gente, né? Medo, porque às vezes a gente perde coisas por causa do medo. Então, obrigada pelas suas palavras, obrigada, meninas, cada uma que esteve aqui.
E é igual eu disse agora há pouco. Se eu conseguir plantar uma sementinha que a gente floresça, já está de bom tamanho. E com certeza plantou várias sementinhas, tenho certeza disso. E uma boa sorte aí na tua rotina, na tua jornada como modelo, como profissional, como mãe, avó, esposa. Então, muito obrigada Eu que agradeço. e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.